Boa noite, amados irmãos, graça e paz do eterno Deus seja com cada um de vocês. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, e hoje, na continuação do Sermão do Monte, do precioso ensino de Jesus, trataremos dos versículos 27 a 32, onde Jesus lida com a aplicação, com a interpretação do que nós conhecemos como o sétimo mandamento: não adulterarás. É mistério que a gente lembre que Cristo está confrontando a religião que era presente e a mais conhecida daquele tempo, dentre o povo judeu. E ele então prega as bem-aventuranças, que é um confronto ao que eles de fato viviam. Mas agora Cristo passa a chamar a atenção dos seus ouvintes para trazer a verdadeira interpretação da santa lei de Deus. Por isto, ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito. Era assim que o mandamento fora mencionado e, por sua vez, interpretado. Entretanto, eu vos trarei a interpretação precisa. Por isso que nós aprendemos na semana passada que precisamos amar, servir e perdoar, para que não sejamos pegos pelo sexto mandamento que diz: não matarás. E agora nós estamos diante de um mandamento precioso também para as nossas vidas. E certamente por sua graça Deus nos orientará. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Como sempre recomendo, se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo e Deus Eterno, nós te pedimos por tua misericórdia e graça que mais uma vez comunique a nós a tua palavra. Nós estamos diante do ensino de Jesus, daquilo que ele disse aos seus discípulos e que se vale como verdade absoluta para nós e daqui por toda a eternidade. Dá-nos conhecer mais de ti e, apesar de nós, ajude-nos, Senhor, a que compreendamos tua santa verdade, no bom nome de Cristo. Amém. Meninos do som, está sem retorno aqui, está com aquele chiadinho da semana passada. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante de um mandamento, como eu disse, relacionado àquilo que o Senhor ensinou a nós. Não adulterarás. Cuidado com o seu coração. Não deve cobiçar, e também podemos fazer uma ligação com o 10º mandamento, que diz que nós não deveríamos cobiçar nada do nosso próximo, a sua casa, nem tampouco a sua esposa. Mais uma vez, Jesus está diante dos seus discípulos, dos escribas, dos fariseus, de toda uma plateia que o ouvia, dizendo: o mandamento é muito mais do que aquilo que vocês ouviram ser ensinado. E o problema, segundo uma tônica que Jesus traz à tona, não é que eles deixavam de dizer o mandamento. Ora, todos conheciam o mandamento: não adulterarás. O problema era a maneira que se interpretava, a maneira que eles aplicavam e, sobretudo, aquilo que eles deixavam de falar acerca do mandamento. Nós estamos hoje, meus irmãos, jovens, adolescentes, adultos, crianças, expostos a uma geração absolutamente erotizada. A sensualidade
é um produto que se vende à torto e à direito. Com o advento da internet, isso aumentou exponencialmente. Quem aqui nunca estava, de qualquer modo, pesquisando qualquer coisa e se deparou com um apelo à imoralidade diante dos seus olhos? O percentual de jovens e adolescentes viciados em imoralidade aumentou assustadoramente nos últimos anos. Nós estamos inclinados, prostrados diante da imoralidade de um bezerro de ouro chamado sensualidade, e Jesus está trazendo este mandamento para confrontar de fato o meu e o seu coração. A imoralidade, a sensualidade, a erotização traz consigo problemas e consequências amargas. Destrói famílias, casamentos, ministérios, igrejas, derruba homens, como fez em toda a Escritura. Nós lembramos, irmãos, de Davi, de um ministério belo, ruir diante dos seus olhos. Nós sabemos e conhecemos a história de Sansão. Nós conhecemos o filho de Davi, Salomão, que se prostrou a falsos deuses no fim da sua vida, porque se contaminou na condução e na lascívia com outras mulheres. E sabe qual é uma boa analogia aqui? Se a imoralidade, se a sensualidade, se o adultério derrubou Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio, e se derrubou a Sansão, o mais forte, eu e você precisamos atentar para esse mandamento que o Senhor está falando ao meu e ao seu coração nessa noite. Jesus está lidando com este mandamento, porque o Senhor conhece e sabe o que passa no âmago das nossas almas. Pode passar um pouquinho mais, por gentileza. Esta primeira interpretação de Jesus está ligada ao 7º mandamento, como aqui coloquei, mas também ao 10º. Vamos ler juntos? Não. O adultério e a cobiça estão ligados. Davi cobiçou aquela mulher para depois conceber o pecado. E continuando, irmãos, olha o que a Escritura diz acerca disso. Pode abaixar aqui o retorno, por favor. São alguns versículos, nós vamos lidar com eles. Pode abaixar, filho, tudo que está dando microfonia. Nós vamos ler juntos, vamos lá, irmãos. Pois esta... Olha o texto seguinte, ainda a continuação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O seu Espírito Santo. Então Jesus está lidando com uma coisa mais profunda, com o adultério que reside dentro dos corações, com a imoralidade que lá se enraiza, que mora dentro do âmago de quem somos. Ele está dizendo, vocês dizem, não adulterarás. Pois bem, é muito fácil pegar uma pedra para lançar diante de uma mulher que de fato fora pega em adultério. Mas agora Jesus confronta o coração daqueles religiosos dizendo, se você olhar com este olhar de impureza, com esta cobiça, meus irmãos, que mandamento para os nossos dias. Que palavra oportuna para nós, que verdade tão reluzente aos nossos olhos, em dias que a cobiça, que o desejo e que a lascívia tem sido só não proclamada, mas também celebrada.
Irmãos, Jesus está nos ensinando como interpretar e como lidar com este mandamento. E a primeira coisa que Cristo ensina aqui está nos versículos 27 e 28. Jesus ensina e confronta o adultério que reside nos corações. Vamos o 27 juntos? Ouvistes? Isso, 28. Eu, porém... Nós aprendemos que Jesus não está simplesmente desfazendo a lei, mas explicando e aplicando-a genuinamente. E agora, irmãos, o Senhor trata com aquele povo dizendo: como está o olhar de vocês? O desejo e a percepção, o anseio. É claro que Cristo não está tratando de um olhar acidental. Jesus não está tratando de olhar uns para os outros, porque, pasme você, mas alguns religiosos, havia um grupo, dentre os fariseus, que tapavam quase que os seus olhos para caminhar nas ruas. E por conta deste ato de tapar os seus olhos, eles se acidentavam muito. E eram conhecidos como os homens que sangravam, os fariseus sangrentos. Porque eles tapavam os olhos para andar na rua, para não olhar para uma mulher. Não é isso que Jesus está tratando. Porque isto trouxe consequências ruins. As mulheres foram desprezadas, e outros mandamentos e costumes eram aplicados, adicionados, e as mulheres eram então rebaixadas, sofriam represálias. Não é isso que Jesus fala. O que o Senhor está lidando é com os olhos, com a cobiça, com o desejo, com a lascívia, com o olhar para a sensualidade. O Senhor está dizendo: se olhamos. E quantas vezes a gente conversa com alguém, e você já ouviu isto? Ah, mas foi só uma escapadinha, foi só uma olhadinha, isto nem é problema para o casamento. Jesus chama você de adúltero. Quando a gente se prostra, se rende a estas coisas que o mundo oferece, sim é traição, sim é adultério, sim é cobiça, sim é lascívia. Quantos de nós, irmãos, precisa colocar isso no altar do Senhor nessa noite? O olhar, a percepção. Isso vale para homens e mulheres. Mas quantas das irmãs já se constrangeram em passar num lugar que estava vários homens trabalhando, porque receberiam olhares lascivos, piadas ofensivas? Quantos daqueles que se dizem cristãos, mas torcem o pescoço quando passam na rua e tem uma mulher diferente? Jesus disse: se você olhar com o olhar e o coração impuro, você já adulterou com aquela mulher. Ora, isso nos parece tão pesado. Mas o que o Senhor está dizendo é que, por mais que o ato concebido tenha um peso e uma consequência dura, há uma equivalência espiritual naquilo que reside nos corações. São pecados distintos, consequências diferentes, é verdade. Porém, Jesus confronta aquilo que está dentro de nós. Aqui há uma aplicação muito ampla para os nossos dias. Quantas possibilidades que há. A erotização vende. A mídia percebe que a sensualidade é um produto. Você assiste um filme, já parou para pensar nisso, cristão? Que a arte não é neutra? Que Hollywood não está em cima do muro? Eles têm uma agenda e um propósito muito claro. E você vê um filme que não tem sentido. Seja um filme qualquer, de carro, seja um filme de ação, mas eles têm que imergir aquele enredo numa história de sensualidade, de nudez, de apelo sexual, e você está lá diante daquilo, aplaudindo aquelas coisas que Deus chama de pecado. A palavra de Deus vem ao nosso encontro. Isto não é legalismo, isto é Bíblia. Nós deixamos de perceber estas coisas. Alguns de nós alimentam o adultério no coração. Recebe coisas imorais via redes sociais, WhatsApp, está lidando com isso, maculando a sua vida, ofendendo a santidade de Deus. O mundo faz com que você cobice a mulher alheia. Tem mulheres que estão vendendo sensualidade. Estão vendendo, mostrar o seu corpo. E ai de alguém dizer que isso é pecado. Isso é lucrativo. Para a indústria da lascívia é absurdamente lucrativo. Como nós lidamos com estas coisas? Como nós tratamos o pecado de cobiçar o alheio, de não se prostrar diante de um apelo erótico dos nossos dias?
Minhas irmãs, mesmo que as mulheres não tenham tanto a inclinação do olhar, mas se sentem bem ao ser cobiçadas, quero dizer para você, minha irmã, que isto também é pecado no seu coração. Tem mulher que diz, eu não olho para ninguém, mas ela sente prazer em ser desejada, cobiçada, afagada. Jesus trata isto, este é o mesmo pecado no coração. Isto também é flertar com o adultério pecaminoso que reside na alma. Quantos homens estão pecando contra a sua casa e o seu casamento? Quantas mulheres estão com o coração dilacerado porque seus maridos estão escravos destas coisas? No quarto oculto, no escondido, no recôndito, Deus está vendo. O salmista fala no Salmo 139. Ainda que as trevas me encobrirem, são como dia para o Senhor. Ah, irmãos queridos, quanta dor, quanto problema, quanta dificuldade espiritual existe, porque nós não atentamos para o que Jesus diz. Não é apenas o ato, é a cobiça em seus corações. Homens, eu disse inicialmente, quantos homens da Escritura caíram pela imoralidade, pela inclinação à sensualidade? Os povos pagãos sabiam como enredar a Israel, oferecendo às suas mulheres os cultos aos falsos deuses, que envolvia toda a sorte de imoralidade, porque ali derrubavam os homens de Deus. Quantos homens estão caídos por causa disso? E precisam hoje se levantar. Quantos nossos adolescentes estão imersos nessas coisas e precisam ser resgatados por Jesus? As consequências são drásticas. Tem coisas que não é nem lícito falar aqui publicamente. E talvez você esteja assustado com essas aplicações, mas isto é a palavra de Deus que vem à tona para derrubar ídolos dos nossos dias. Jesus diz, trate, pode deixar lá, Rafa, por favor. Trate o adultério, a imoralidade, a lascívia que dorme dentro do coração, que está lá. Talvez as pessoas te julgam aqui, homem, como religioso, como homem da igreja, como alguém digno. Mas só Jesus sabe o que está aí dentro. Só Jesus sabe o que repousa na sua alma, irmã. Leve aos pés do Salvador hoje. Se o Espírito fala, ouçamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz. Mas aí Jesus continua, depois de dizer, olha, trate a lascívia, trate a imoralidade, lide com essas coisas que está dentro do coração. Jesus coloca um conselho drástico aqui. Pode passar, Rafa, agora, é isso. Devemos aplicar medidas drásticas na luta contra a imoralidade. O que o Senhor está ensinando aqui não é literalmente. Houveram teólogos que entenderam assim nos primórdios da igreja. Teve um pai da igreja que se automutilou porque interpretou isso de forma literal. Não é o que Jesus está falando. Mas o que o Senhor está trazendo é um exemplo bem forte, bem chocante, bem impactante para dizer, ei, levante-se a guerrear contra o pecado, contra a imoralidade, porque o pecado, além de te matar, te lança no inferno. Destrói a sua vida, a sua alma, te torna um escravo com cadeias invisíveis, rouba a sua vitalidade espiritual e pode te lançar no inferno. Não é uma questão de contrato social. Não é como o mundo aí fora, ecoando a voz do diabo, diz, não, mas é porque nós estamos atrasados nessa sociedade monogâmica. Horas. São os nossos costumes atrasados que nos travam. Não, isto aqui é a palavra de Deus. É o ensino de Jesus, é que ele está falando. E ele diz no texto, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho, pois te convém que se perca um dos membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o corpo para o inferno. Um escritor dizia sobre esse texto o seguinte, é melhor entrar manco no inferno, no céu, do que saltitando no inferno. É melhor andar e chegar trôpego na presença de Deus, do que ser rejeitado, saltitante. E o que é que esse texto nos ensina neste ponto? É que a imoralidade deve ser combatida com toda seriedade e veemência, com toda força.
O Senhor não está mandando você cortar um braço, nem tampouco arrancar literalmente um olho. O que o Senhor está dizendo, use todas as suas forças para lutar contra o pecado da imoralidade que tão tenazmente nos assedia. Como nós temos lidado com isso? Tratado com leviandade? Quantos de nós, ao sair do culto, vai para casa assistir alguma coisa, uma série, e a série está imersa de imoralidade? Você acha que o Espírito Santo está provando estas coisas? Você poderia assistir o que você comumente assiste sentado ao lado de Jesus? Faça essa pergunta. Você poderia assistir o mesmo material que você consome se Jesus estivesse na poltrona do lado de você, na sua sala? Ou você ficaria constrangido? Mas a imoralidade nunca vem assim. Se alguém te convidasse, vamos sentar agora a assistir um filme de imoralidade, você diz, não, misericórdia, vamos assistir uma série. E na série, sutilmente vai colocando. Jovens, o Senhor diz para nós que o nosso corpo e a nossa vida, como nós lemos aqui, devem honrar quem? E se a gente assiste uma série que há uma nudez feminina que não é a sua esposa, é digno que você assista? É digno que a nudez de uma mulher alheia seja descoberta diante dos seus olhos simplesmente porque a série é legal? Mas eu não consigo. Arranca o desejo. Eu não estou dizendo que estas atitudes drásticas limparão o coração. Não é isso que Jesus diz. Temos de tratar o coração, é bem verdade. Mas se o seu celular te faz pecar, lança no lixo. Porque é melhor que você se arrependa, volte-se para Deus, do que você ir a passos largos para o inferno, por conta de pecados que Jesus diz que são abomináveis aos olhos de Deus. Nós estamos ali na sutileza, vendo uma coisa, vendo outra, o enredo te pega, e aquela imoralidade está diante dos teus olhos. Quanta coisa, irmãos, nos nossos dias. Nós aplaudimos a sensualidade em todos os aspectos, de todas as formas. É complicado deixar uma criança assistir livremente, e mesmo naquilo que é dedicado ao infantil. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes tem piadas de duplo sentido, tem um apelo à sensualidade. O Bernardo assistia alguns desenhos no YouTube Kids. Eram de alguns cachorrinhos lá, que eu nem sei o nome. E um dia eu trazer um lanche para ele, quando eu vi os dois cachorrinhos machos estavam casando no desenho. E o desenho parecia legal, um traço bonito, um apelo legal. Eu disse, filho, nunca mais assista isso. Diante dos nossos olhos. Com sutileza entrando nas nossas casas. E nós estamos, irmãos, aceitando. Deixe-me perguntar, diante do Espírito Santo, que é a nossa testemunha, nós temos usado toda a força para lutar contra essas coisas? Nós temos olhado para esse texto de Jesus, levado a sério, ou a gente fala assim, você pode fazer isso comigo, não tem problema. Mas você está fazendo com o próprio Jesus. Quando você faz pouco caso das coisas que são morte, que são pecado, mas todo mundo faz, o mundo faz. O Filho de Deus pertence a Deus. As coisas são santas. Nós precisamos falar para os nossos jovens que dentro das relações deles, eles precisam viver a santidade. Ou acabou isso? Passou? Mudou o mandamento, irmãos? Não mudou. A palavra de Deus permanece a mesma. Guarde os seus olhos, filho de Deus. Meninos, meninas, observe aquilo que você tem consumido, se Deus aprova. Irmãos e irmãs, coloquemos os nossos joelhos e lancemos no chão, oremos a Deus e lancemos fora todos os falsos ídolos que estão pervertendo e roubando a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos levantar, irmãos, o estandarte da santidade. E reitero o que já disse, nada tem a ver com o legalismo. Tem a ver com o desejo de agradar ao nosso Deus. Nós precisamos disso. Há uma tentação da aceitação cultural, mas o mundo faz, as pessoas fazem, mas as coisas mudaram. E veja que curioso nesse texto, porque Jesus usa o olho está ligado ao que ele acabou de dizer, que é a cobiça, não é? Onde você observa, onde você olha e deseja. Eva viu que o fruto lhe parecia apetitoso, gostoso para comer. Você observa.
Mas Jesus também fala da mão. Se o teu olho, a cobiça te faz pecar, arranca ele. Mas também a mão, que é aquilo que nós consumamos o pecado. Então Jesus trata das duas coisas, da cobiça e do pecado por ele consumado. Então o desejo deve ser tratado aos pés da cruz. E também a prática do pecado deve ser rejeitada por todos nós, no nome do Senhor. E olha o que o Senhor fala, irmãos. Jesus diz que estes que não abandonam estas coisas têm o inferno como seu destino. Por quê? Porque a Bíblia diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. E a imoralidade não estará nos céus. Pastor, eu luto com isso. Se você luta com isso aos pés de Cristo, a esperança em Jesus para você. A graça, a misericórdia. E por último, irmãos, o Senhor diz para nós aqui no versículo 31 e 32, o Senhor reafirma o compromisso do casamento, o compromisso santo, o compromisso com Deus. Aquilo que Deus uniu, o que é que Jesus disse? Não separe o homem. Veja aqui comigo, irmãos, no terceiro ponto. Vamos juntos lá, no 31. Também foi dito. Duas coisas que nós devemos reiterar aqui neste último ponto. Primeiro, Deus diz em Malaquias, muito claro e explícito, Deus odeia o divórcio. Ponto. Deus odeia o divórcio. Essa é a expressão lá em Malaquias. Segunda coisa, Jesus confrontando os fariseus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus odeia o divórcio. E Deus diz, aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Mas aqui, mais uma vez, na distorção da interpretação, havia uma escola rabínica, naquela época, em que inclinava os homens a interpretarem este mandamento na sua conveniência. Lá em Deuteronômio 24:1, diz que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e pode despedi-la de casa. Então, pasmem vocês, irmãos. Aqui havia uma banalização do casamento, por isso que eu disse que Jesus está protegendo o casamento e reiterando o compromisso, porque estava ligado à lascívia, à imoralidade e o próprio adultério. Porque aqueles homens estavam interpretando assim, bom, se você achar alguma coisa que não seja agradável na sua mulher, você pode dispensá-la. Se ela queimasse, olha só, vai parecer engraçado, mas está registrado na história. Se ela queimasse uma refeição, uma sopa, alguns homens atentavam para o motivo do divórcio. Está percebendo a pressão que as mulheres sofriam? E as mulheres eram então rejeitadas, lançadas fora como um produto qualquer. E aquele belo homem dizia, pois bem, estou cumprindo o mandamento, o que Deuteronômio disse, eu achei uma coisa que não me era mais conveniente, eu não gostei de algo, eu estou aplicando o que a lei diz, a interpretação da escola rabínica, então tome seu rumo, e aquele homem se casava de novo. Jesus diz, pare com isso. Você está banalizando o casamento, você não está lidando com seriedade com aquilo que Deus falou, e ainda mais, o pecado vai vir sobre você, porque você está expondo esta mulher ao adultério. Você está abandonando sem motivo, esta mulher vai ser exposta ao adultério, porque este casamento não fora rompido, senão por sua conveniência. Quantos de nós, irmãos, precisa lembrar que o casamento é santificado e protegido por Deus? Que Deus nos chamou para um compromisso de toda a nossa vida. E nesse mundo volátil, descartável, que as coisas mudam em todo tempo, em toda velocidade, a nossa geração tem banalizado o divórcio. Infelizmente, é necessário que se diga, o número de divórcios entre evangélicos era muito mais baixo comparado às pessoas de outras religiões. Mas agora, infelizmente, o dado tem aumentado tanto
que está se aproximando estatisticamente. Isso nos revela que nós não estamos lidando com seriedade com o que Jesus falou. Quando um homem é escolhido ao ministério, o apóstolo Paulo diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Que ele deve prezar pelo seu casamento e pela sua vida. E se você é homem e não menino, você sabe que o casamento é um compromisso que Deus lançou sobre os seus ombros para você cuidar, prezar, zelar, orar para que a sua casa e o seu lar seja santificado. Então faça um link com o primeiro ponto. Um homem que tem um coração cobiçoso, lascivo, que vive à torta e à direita, olhando para todos os lados, ele está honrando este princípio de Jesus? Porque ele está abrindo a sua casa aos ataques do maligno. Ele está desonrando a mulher que Deus lhe deu. Ele está lidando com leviandade, tal como aqueles religiosos faziam, de acordo com a sua conveniência. O que Deus uniu, não separe o homem. Não tentem mandamentos convenientes, aplicações contextuais, simplesmente para afagar a lascívia de uma geração perversa. Quando o marido abandonava sua esposa por um motivo fútil, ele a expunha ao adultério. Quando ele contraía um novo relacionamento, ou ela, Jesus diz que essa culpa está recaindo sobre ele. Homens, tenham compromisso com seus lares. Mulheres, zelem por seus casamentos. O casamento é para sempre. Mas o Senhor Jesus diz aqui no versículo 32, pastor, que eu porém vos digo, qual a explicação de Jesus? O que Jesus fala acerca do divórcio? Nós temos em Mateus ainda outra explicação de Jesus adiante, mas agora ele diz, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Isso é bem discutido na teologia, sobre o que esta palavra porneia no original significa de fato. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não tenha isso como uma cláusula de liberdade. Não tenha isso como um incentivo a romper aquilo que Deus estabeleceu. O que o Senhor está dizendo, lembrem-se, Deus odeia o divórcio, e o que Deus uniu não separa o homem. O que Deus está dizendo não é simplesmente incentivando, Deus está dando uma cláusula de exceção, dizendo, olha, ainda que não seja o ideal de Deus, o Senhor permite nestes casos. Que são difíceis de interpretarmos, difíceis de lidarmos com os pormenores de cada coisa. Há quem pega esse texto de, ora, Jesus abriu as portas para tudo. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. Nós precisamos lidar com estas coisas. Este é um pecado sério, irmãos, grave. Hebreus 13, 14, eu vou ler e os irmãos repetem, por favor. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 4, se você quiser marcar esse texto, para que você use em casa, para reestudar o que temos ouvido aqui. Pense sobre isso. Concluindo, meus irmãos, como nós podemos cumprir o que Jesus nos ensina neste texto? A primeira coisa muito evidente é que nós devemos tratar o nosso coração. É do coração que procedem os maus desígnios. Ele é a fonte das emoções, do desejo, da volição. É do coração que vem a cobiça, a maldade, a lascívia. É necessário que a gente trate os nossos corações em Cristo Jesus. Se o seu coração está ansiando por coisas que desonram a Deus, mude o seu apetite. Ore, jejue. Mas eu sou tão fraco. Se a gente dissesse para você que há uma doença incurável que se instalou em você, que só iria embora a partir do jejum e da oração, eu tenho certeza absoluta que amanhã cedinho você estaria com a sua Bíblia aberta, jejuando e orando. Você não faz porque a sua carne ama essas coisas. Porque a sua carne tem reinado sobre você em certo aspecto. Lide com estas coisas, segundo a palavra de Deus. Rejeite. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Lide com aquilo que está no coração, homens e mulheres. Eu não sei se eu mencionei, mas o número entre as meninas também tem aumentado assustadoramente. Segundo,
Feche toda e qualquer porta de imoralidade na sua vida. Se isso faz pecar, não vai. Se a conversa te inclina, não o faz. Se aquele caminho tem uma pessoa sensual, não faça. Se livre, lance fora, abra o seu coração, peça oração para pessoas honrosas e de Deus, confiáveis que vão lhe ajudar. Use armas. Lide de forma drástica com estas coisas. Olha o apelo da palavra de Deus. Lide com isso, meu irmão. Quando você deixa de assistir alguma coisa por imoralidade, você está contrariando a maioria que diz, não tem nada a ver. Mas, porém, você está agradando a Jesus. E o que importa a você, meu irmão? Agradar um grupo ou a Cristo? Do que importa a você? Agradar o Deus da sua vida, a quem você vai prestar conta, ou a uma geração que ama o pecado? Isso eu digo com peso no coração, porque às vezes a gente tem que fazer essa apologia, essa defesa, essa explicação no meio de cristão. Deveria ser tão elementar, tão trivial, tão óbvio, mas nós temos que explicar no meio dos crentes que essas coisas ofendem a Deus. Seja radical com a imoralidade. Seja radical com a imoralidade. Não brinque com o pecado, porque ele mata, ele destrói, ele rouba, ele acaba com casamentos, com famílias, com vidas. Quantos homens que caíram, que depois de arrependido disseram, se eu tivesse ouvido o conselho de Deus. Se eu tivesse atentado para o que o Senhor falou. Se eu tivesse deixado de flertar com o pecado. Agora o trato é bem mais duro. O remédio se torna muito mais amargo. Lide com o pecado com toda firmeza. Com a imoralidade. Irmãos e irmãs. Irmã, guarda o seu ouvido. Não dê voz ao diabo quando alguém começa a te elogiar que não é o seu esposo. Cuidado com isso. Porque num misto de, gostei, me fez sentir amada. Não é, irmãos, é o diabo dizendo para você. Se não é o seu esposo, se é um homem alheio, a Bíblia chama isso de lascívia. A Bíblia chama isso de pecado. Veja como eu dizia, a sutileza dos enredos e das séries, dos filmes todos. Você daqui a pouco está torcendo num filme para o bandido. Você torce para uma menina que se apaixonou por um cara e ambos têm família. E você está torcendo por aquilo e Deus chama isso de pecado. Porque o meu voto com Deus, o meu compromisso de amar a minha esposa não tem a ver com paixão. Maridos, amem as vossas esposas. Isso é paixão? Isso é mandamento. Isso é um compromisso. Homens, tratem com seriedade os seus casamentos. É dentro de casa que vocês serão aprovados ou reprovados. É dentro do lar. O homem de Deus tem que governar bem a sua própria casa, ser um bom pai, um bom esposo, senão ele será reprovado. Certo homem de Deus escreveu assim: eu não quero ouvir um homem que não trata bem a sua mulher. Eu não darei ouvidos a um homem que não zela pelo seu lar e pela sua casa. Não exponha homem a sua mulher à imoralidade. Mulheres, honrem seus casamentos. Levem a sua vida, o seu lar, aos pés de Jesus. Talvez seja a hora da gente tão contaminado com estas coisas, desligar um pouco e fazer um culto doméstico. Talvez seja a hora da gente abandonar um pouco esse vício que nós estamos tendo em entretenimento, que é um outro Baal que se levantou, que ninguém fala, é entretenimento. A maioria de nós aqui tem um gasto mensal com entretenimento. Assinamos 3 ou 4 streamings, estamos lá o tempo todo. E eles mandam e-mail para nós, aí Renato, o seu fim de semana chegou, nem sabe que eu estou lá preparando sermão e lutando com o texto. O seu fim de semana chegou, veja os novos filmes para assistir. Talvez seja a hora de desligar um pouco e orar. E colocar um louvor e tirar as imagens dos nossos olhos. E purificar. Tem um hino nosso que diz assim: mais pureza dá-me. Nós precisamos de corações puros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ô Senhor, purifica a nossa igreja. Purifica os nossos lares, os nossos casamentos, a nossa vida. Adolescentes, o Senhor falou com vocês nessa noite.
Cuidem do que vocês têm feito. Guardem o coração de vocês. Peçam ajuda. Orem, confessem a Jesus. Eu sei que a luta é grande. Jovens, o Senhor está falando com vocês. Vocês vão ser aqueles que aplaudem o que a imoralidade determina, o que este mundo consome, ou vocês serão a diferença no mundo caído? Homem, lance fora o altar da imoralidade escondido no seu coração. Seja radical e trate com isso em absoluto, no nome de Cristo. Mas não lide na força da sua carne. Não pense que serão apenas breves atitudes que transformarão você. Se o Espírito de Deus não te ajudar, você vai se frustrar, cair mais uma vez. Mas trate aos pés de Cristo, busque o Senhor, decida orar, decida ser um homem de oração, de leitura bíblica, de jejuar por estas coisas. E cresça em Deus e abandone estes pecados, porque você tem sido, se entrega a isto, uma vergonha para o Evangelho, para o seu lar e para a sua casa. E Deus nos chama ao arrependimento. Esse confronto de Jesus aos seus discípulos é nos chamar ao arrependimento diante dele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra. Difícil, dura, difícil de ouvir, de digerir, de compreender até. Mas o Senhor nos ajudará, por sua graça, como temos sido nutridos por sua palavra. Leia o texto em casa. Continue lendo Mateus de 5 a 7, relendo, como nós temos orientado nossa igreja a fazê-lo. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos? Eu quero orar com você, que nessa hora coloca o seu coração diante do Senhor, suplicando essa pureza diante dele. Esse zelo por sua santidade. Esse desejo de abandonar essas práticas, de lutar contra elas. E se você é livre disso, seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas também sejam abençoadas por meio da sua vida. Fale com Cristo agora, Ele está vendo o seu coração, Ele está percebendo a sua alma. Pai, em nome de Cristo, nós te pedimos nesta hora, ó Deus, livra-nos de corações adúlteros. Livra-nos, Senhor, da escravidão, da imoralidade, da sensualidade e de todo o pecado que tão tenazmente nos assola. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Quantas famílias destruídas por estes pecados. Quantos casamentos acabados. Quantas situações tristes. Ó Deus, dá-nos da tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a sermos firmes e a buscarmos em Ti. Trata o nosso coração, bom Deus, em nome de Jesus. Lida com o nosso coração, Pai. Leva-nos à luz da Tua palavra, em nome do Senhor. Oh Deus, dá força aos Teus filhos e filhas, para que lutemos com armas espirituais contra estes pecados. Eu oro pelos casamentos, pelas famílias, pelas vidas, Senhor. Oh Deus, abençoa a nossa comunidade. Que os casamentos, Senhor, reflitam o caráter do Senhor. Que haja zelo por aquilo que o Senhor estabeleceu. Das mulheres e homens de Deus, prezem por relações santas. Derrubem os altares aos falsos deuses. E se coloquem a adorar somente o Senhor em seus lares e nas suas famílias. Deus abençoe os novos casamentos que acontecerão. Abençoe os namoros dessa comunidade, que sejam santos, castos, firmes e tementes ao Teu nome. E não entregues à lascívia e ao pecado que o Senhor abomina. Não nos deixa nos conformar, ó Deus, ao pecado, fechar os nossos olhos, lidar com estas coisas. Ó Deus, de modo leviano, nos ajuda, Senhor. Pai, eu te peço, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e que em nome de Cristo vençamos para a Tua santa glória. É isso que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.